Olá, eu sou o pastor Lucas Farias. Nós estamos hoje aqui para falar um pouco sobre teologia inclusiva. Com certeza vai ajudar muita gente porque nós temos poucos materiais disponíveis sobre esse tema no YouTube. E hoje nós vamos parar um pouco para refletir sobre a lei da procriação. Mas antes nós vamos falar um pouco sobre o que é teologia inclusiva. Muitas pessoas imaginam que TI seria outra teologia. No entanto, não é. Porque teologia inclusiva é apenas uma linha da teologia tradicional que estuda os textos relacionados à inclusão dentro da religião. Então, quando nós falamos de teologia inclusiva, nós estamos falando da inclusão não apenas dos homossexuais, mas das mulheres, dos negros, dos deficientes e todos aqueles que buscam refúgio na palavra de Deus. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre a lei da procriação. Muitos pregadores, muitos estudiosos da teologia, eles afirmam que Deus não aceita a homossexualidade como condição pelo fato de que Deus criou apenas homem e mulher. De fato, eu não posso discordar disso. A Bíblia é bem clara, Deus criou Adão e depois criou Eva. Mas o que nós queremos também meditar e analisar dentro desse texto é que os homossexuais ou são homens ou são mulheres. Nós não estamos aqui trazendo a existência de um terceiro sexo. Nós estamos falando apenas dos gêneros que já existem, masculino e feminino. Então, durante essa semana eu recebi algumas perguntas no Facebook e uma delas eu quero trazer aqui para a gente conversar um pouquinho sobre esta pergunta. Alguém me perguntou, por que a homossexualidade não é uma identidade legítima à luz da Bíblia? E a própria pessoa respondeu dizendo, creio que é porque Deus fez apenas homem e mulher. Muito bem, vamos trazer só para o nosso exemplo a questão da transexualidade. Quando uma criança nasce, por exemplo, menino, na sua construção de identidade, isso você vai encontrar mais especificamente explicado pela ciência, de que quando a criança nasce, ela nasce com o seu conjunto anatômico masculino, por exemplo. Mas na construção da sua identidade como ser, ela pode se identificar como do sexo feminino. E se nós analisarmos aqui esta ideia, aquele que era menino, mas que se identificou como menina, não optou para um terceiro sexo. Escolheu ser uma menina, ou seja, do sexo feminino. Então, quando nós falamos de construção da identidade de um ser, é um assunto muito complexo, porque a ciência afirma que é possível, quando a criança está sendo gerada, ela pode ter o seu conjunto, o seu corpo gerado em um sexo, mas a sua mente, o seu cérebro pode ser formado como outra identidade, que não corresponde com o que está no seu corpo. Agora, algumas pessoas elas afirmam que o homem e a mulher foram feitos para procriar. E duas pessoas do mesmo sexo não podem gerar filhos. De fato, isso é uma grande verdade. Mas eu não posso afirmar que a homoafetividade ela é algo errado simplesmente porque Deus criou o homem e a mulher. Porque quando nós vamos para a luz da palavra de Deus, nós encontramos que Deus criou o homem para a sua adoração. Deus ele é um ser dinâmico e Deus queria criar um ser que o adorasse também de uma forma espontânea e dinâmica. E Deus cria o homem, Deus cria Adão, porque os anjos são seres que são monitorados. Eles adoram a Deus de uma forma, digamos que eles foram criados para isso. Eles não têm a escolha, o poder de escolha. Os anjos não têm o livre-arbítrio, mas Deus cria um ser chamado homem e dá a ele o livre-arbítrio, porque agora Deus queria que a sua criação o adorasse por livre e espontânea vontade. Então Deus cria o homem para a sua adoração. Mas o interessante é que mais adiante, na palavra de Deus, nós vamos encontrar um texto que se encontra em Gênesis capítulo 2, versículo 18, aonde o Senhor vai até o jardim e observa Adão. E o Senhor, com toda certeza, ele vai dialogar com o Filho e com o Espírito Santo. E ele diz, não é bom que o ser humano viva sem companhia de um semelhante. Farei para ele alguém que o ajude e lhe corresponda. Então nós encontramos nesse texto de Gênesis 2,18
O Senhor preocupado com a solidão de Adão. Veja aqui que Deus não está preocupado se Adão estava procriando ou não. Deus não está preocupado se Adão estava com vontade de ter relação sexual ou não. Nós não estamos falando aqui de carência sexual. Nós estamos falando aqui de carência afetiva, de companheirismo. Tanto que o Senhor diz, não é bom que o ser humano viva sem companhia de um semelhante. Farei para ele alguém que o ajude e lhe corresponda no ato de dialogar. Então, citar o texto de Gênesis, o qual o Senhor, lá no capítulo 1, versículo 28, diz que ele abençoou o homem e deu a ordem que eles frutificassem e multiplicassem e enchessem a terra. Eu não posso usar esse texto para afirmar que qualquer outra forma de amar, qualquer outra forma de união é errada à luz da palavra de Deus. Porque a primeira coisa, essa ordem o Senhor deu a Adão e todos aqueles que compartilhassem da mesma visão. É tão interessante que no capítulo 19 de Mateus, nós vamos encontrar Jesus dizendo uma frase interessante. Ele diz assim, seria bom se todos pudessem compreender. Ele estava falando sobre a lei do divórcio e sobre aqueles que estariam aptos para o casamento, que nós chamamos de heteronormativo, ou seja, um casamento normal à visão da sociedade, que seria a junção de um homem e de uma mulher. Usando Adão e Eva como padrão, o que nós vamos encontrar nos dias de hoje? Um exemplo, Adão e Eva foram criados com o poder de procriar, ok? Certo. E como fica as pessoas que nasceram estéril? Como fica as mulheres e os homens que não podem gerar filhos? De quem seria a culpa então? Quando nós usamos Adão e Eva como padrão para condenar a homossexualidade, também nós devemos pensar que anatomicamente Adão e Eva foram criados perfeitos. E como fica aqueles que nasceram sem uma perna, sem um braço? Aqueles que nasceram com defeito físico? Quando nós falamos de Adão e Eva, nós falamos de uma criação perfeita. E quando nós olhamos para aqueles que não têm toda a perfeição de Adão e Eva, como nós devemos olhar para essas pessoas? Como alguém que se tornou algo reprovável por Deus, alguém que é rejeitado por Deus ou alguém que precisa de Deus. Então, quando nós olhamos para a homossexualidade, nós não estamos falando de pessoas que decidiram ser homossexuais. Nós estamos falando de pessoas que nasceram homossexuais. Apesar de que há muitos especialistas da área da psicologia, da psicanálise e de outras áreas que afirmam que o ser humano pode mudar a sua opção sexual. Mas se nós estivermos falando de opção, e aquele que nasce e simplesmente está ali diante de uma situação que ele não pode mudar. Porque quando nós falamos da identidade sexual, é algo que ninguém pode mudar. É algo que, se você perguntar a boa parte dos homossexuais, se você queria ter nascido assim, certamente diriam que não. Então, por que são assim? Porque é algo inerente ao ser humano. Então, quando nós olhamos para Adão e Eva, nós devemos entender que é uma criação perfeita. Deus criou com suas próprias mãos Adão e tirou da costela de Adão uma parte e formou Eva. E Deus deu uma missão a Adão e Eva e depois essa missão a Noé, aos seus filhos e nora. Mas nem toda a humanidade está apta a cumprir esse papel. E quando nós olhamos para a Bíblia, alguém vai dizer, pastor, mas a Bíblia diz que os homossexuais são abominação. Em uma outra oportunidade nós vamos falar sobre esse texto, certo? Mas eu quero deixar bem claro, Adão e Eva são os pais da criação, mas a criação em si, ela não é igual a Adão e Eva. E essa diferença é que nos torna especiais para Deus, independente da sua sexualidade, do seu sexo, independente de qualquer outra situação. Saiba de uma coisa, Jesus te ama, Deus te ama e tem um projeto para a sua vida. Não é as pessoas, não são os homens que vão dizer isso, mas é a palavra de Deus que diz, todo aquele que vier a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora, porque Deus não faz acepção de pessoas.
Então, meus amigos, nós não podemos de forma nenhuma se apoderar de um texto desconsiderando a exegese e a hermenêutica. Porque se eu fizer isso, eu posso aplicar o texto naquilo que eu bem quero. E alguém pode me perguntar, pastor, mas de onde surgiu então o argumento de que o ser humano foi feito para casar e procriar? Que isso é uma regra. Isso vem da história antiga, dos antigos, um pouco da antropologia. Ela nos diz que antigamente o sexo ele era visto apenas para a finalidade de procriar. E que o prazer não fazia parte do ato sexual. O homem até sentia o prazer, mas a mulher ela era impedida. Ainda existem culturas nos nossos dias que impede a mulher a sentir prazer, porque o pecado para algumas religiões, e principalmente para parte do cristianismo, era o sentir prazer. Mas o tempo vai passando e algumas coisas mudam. Por exemplo, a mulher hoje, ela não só se sente na obrigação e no dever e no direito de sentir, de dar prazer, mas também de sentir prazer. Um relacionamento hoje, se o homem não completa a sua esposa, ela certamente irá traí-lo. Ela vai procurar outra pessoa. Na antiguidade, era proibido a mulher ter prazer porque havia o pecado. E o tempo vai passando e as coisas vão mudando. E nós perguntamos, se o pecado era sentir o prazer, e se esse pecado era dito pela Bíblia, por que não é mais pecado hoje? Porque infelizmente as pessoas elas estão estudando a Bíblia de forma seletiva. Muitas pessoas elas não têm a ferramenta adequada para estudar a palavra. Eu preciso ter base de exegese, eu preciso ter base de hermenêutica para que eu possa entrar profundo na interpretação da palavra de Deus. Porque se eu não fizer isso, eu vou cometer vários equívocos. E esses equívocos podem custar uma vida, podem custar a liberdade, a libertação de uma alma. Então, meus queridos, Jesus ele é o maior exemplo de quem reconheceu que nem todo ser humano nasceu apto para cumprir o papel social e, se não posso dizer, o papel bíblico de procriar. Porque Deus criou o ser humano para ser feliz. Deus criou o homem para ser feliz. Deus criou a mulher para ser feliz. A Bíblia diz que contra o amor não há lei. Quando você lê 1 Coríntios capítulo 13, você vai ouvir ali Paulo falando na essência do amor. Então o amor ele não vê cor, o amor ele não vê raça, ele não vê condição financeira, status, o amor ele não vê o físico, o amor ele não vê nenhum defeito. O amor ele simplesmente se completa quando ele encontra o seu lugar. Então, o que eu quero dizer para você que está vendo esse vídeo, o tempo é muito curto, não dá para nós discorrermos todo o assunto, mas nós teremos outros vídeos que falarão sobre os textos que supostamente na Bíblia estão falando da homossexualidade. E eu quero dizer para você que o amor, contra ele não há lei. Deus fez o homem para ser feliz. Enquanto algumas pessoas estão questionando, mas 2 homens ou 2 mulheres não podem procriar. Não podem, de fato. Mas eles podem adotar aqueles que são rejeitados pelos que se dizem aptos a cumprir o papel social da heteronormatividade. Então, meus queridos, que Deus possa abençoar a sua vida. Espero que esse pequeno vídeo possa ter lhe ajudado, tirar os seus questionamentos. E qualquer coisa você pode acessar nossa página e deixar sua pergunta, que nós teremos todo o prazer de responder. E com toda certeza nós vamos nos encontrar por aí e conversarmos bastante sobre esse assunto, tá bem? Então, entenda isso. Deus fez o homem para ser feliz. Deus criou Adão e Eva, amém, perfeito. Se não fosse eles, nós não estaríamos hoje aqui. Mas não significa que todos nós temos a mesma obrigação. A obrigação, o dever do homem é servir a Deus, adorar a Deus e ser feliz, tá? Então, que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima.